Olá, sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio. Eu sou o Henrique Yunes, sócio do Yunes Campos Advogados, escritório especializado no setor do agronegócio. Hoje trataremos de um tema caro para os produtores rurais, que é o crédito rural. Digo caro porque, ultimamente, com os intempéries e com as oscilações dos preços das commodities, isso tem afetado na capacidade de pagamento do produtor e honrar seus compromissos junto às instituições financeiras. Tanto é que hoje temos visto que inúmeras recuperações judiciais ocorrendo no Brasil, principalmente no setor do agronegócio. E para tratar sobre esse tema, estou aqui com a minha sócia Maria Luísa. Olá, tudo bem? Sou a Maria Luísa, vou estar participando do podcast de hoje. E com a doutora Renata, que é a advogada sênior do nosso escritório. Seja bem-vinda, doutora. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui mais uma vez. Legal, legal. Para iniciarmos, sendo redundante do início, é importante trazer para o nosso público o que é exatamente o crédito rural. E para essa pergunta, direciono a doutora Maria Luísa. Doutora, o que é crédito rural? Bom, o crédito rural é um financiamento específico para as atividades agrícolas e pecuárias. Então, com a finalidade específica de utilização na atividade agropecuária. É oferecido por instituições financeiras, públicas ou privadas, e beneficia os produtores rurais, pessoa física, pessoa jurídica e as suas cooperativas. Basicamente, o crédito rural, ele é disciplinado pela Lei do Crédito Rural, que é a Lei 4829/65, e pelo Manual de Crédito Rural, que regido pelo Banco Central. Perfeito, doutora. Uma pergunta: as cooperativas de crédito também podem ofertar crédito rural? Sim, as cooperativas financeiras podem sim estar ofertando os créditos para os produtores. Legal. E quais são as modalidades de crédito rural? Basicamente, existem três: de investimento, a espécie de comercialização e industrialização. A mais comum é a de investimento, que é aquela que o produtor usa para reformar pasto, adquirir semente, adquirir insumos. Então, é o que mais corriqueiro aí no dia a dia do produtor é para o investimento. E além disso, existe também o Proagro, que é uma espécie de um o seguro oficial do governo federal, e que ele serve para cobrir prejuízos em virtude de quando a safra ela ocorrer alguma frustração da safra por danos climáticos ou por pragas, e é também um instrumento previsto na Lei do Crédito Rural, que é mais para essa questão do seguro. Ah, legal, legal. Os fundos constitucionais, eles se enquadram também no crédito rural? Está no manual do crédito rural? Sim, é uma espécie de crédito rural, é uma linha especial, né? E são os fundos constitucionais, inclusive, tratados na Constituição Federal, né? Então, eles são fomentados para determinadas regiões. Interessante. Agora, doutora Renata, nós temos uma dúvida, e é uma dúvida que acontece muito entre os nossos ouvintes e clientes, Instagram também a gente recebe essa pergunta. Qual que é a diferença entre a modalidade do crédito controlado e o crédito livre? E quais são as suas implicações, né, para quem está pegando esse crédito? Bom, vamos lá. Como o próprio nome já né, nos deixa entender isso, o crédito controlado, ele deve estar submetido às regras, né, do manual, como a própria Maria Luísa já falou, né, um manual do crédito rural que é estipulado e atualizado sempre pelo Banco Central do Brasil, e tem que estar, ela é regulada, esse tipo de crédito ele é regulado pelo governo federal. Então, ele tem uma série de limitações em termos de taxa, em termos de possibilidades de capitalização ou não. Agora, o crédito livre, ele supostamente, né, poderia ser pactuado entre as partes da maneira que as partes entendessem cabível. Mas não é bem assim, né? Então, assim,
ele é livre até determinado ponto, porque ele também tem algumas O submissões. crédito livre, então, pelo que você está dizendo, ele seria aquele crédito que da própria instituição financeira que não veio, né, que o banco tem disposto ali a emprestar para o produtor rural, para a atividade rural, que não seja controlada pelo governo federal, não é aquele crédito do plano safra. Exatamente, exatamente. Ele não vai se enquadrar nessas modalidades que a Maria Luísa falou, ele não é um Pronaf, não é nada disso. Então, ele poderia ser pactuado livremente, mas ele tem também As suas. algumas limitações. Você não vai poder colocar a taxa de juros que, né, que você deseje, não tem essa liberdade, porque a partir do momento que esse crédito ele for destinado para o fomento da atividade rural, então ele tem que obedecer algumas regras. Ainda mais que muitas vezes o Conselho Monetário Nacional, ele não estipula, né, ele não deixa de maneira clara o que pode e o que não pode. Então, quando se trata de crédito rural, se isso não está especificamente colocado pelo Conselho Monetário Nacional, você entra pela regra do não pode. Então, você se limita para não correr riscos futuros. A atividade do agronegócio, né, a atividade produtiva, ela é bem assim arriscada, né? Como Exatamente. já todo mundo diz, né, e é verdade, é uma indústria ao céu aberto. Então, Exatamente. além do mais, a atividade é para trazer segurança alimentar não só para o Brasil, como para o mundo. E precisa de incentivo. Acontece incentivos de todos as maneiras, né, no mundo inteiro, né? E no Brasil Sim. não poderia ser diferente. Porém, eu acredito que, infelizmente, o crédito rural, esse no caso controlado, é, cada dia que passa está ficando. Não é que fique menor a quantidade do crédito, os valores, né? Mas a atividade agropecuária ela tem se Se expandido de expandido uma, de de tal uma maneira, maneira que o governo federal não está conseguindo fazer frente a tudo isso, né? E aí exato, acaba caindo ali nesse no crédito crédito livre. livre, mas aí a gente tem que lembrar também de observar isso, né? Se não tem essa estipulação expressa do Conselho Monetário Nacional, você vai obedecer aquelas limitações ali da lei da usura, né? Limitinho ali de 12% ao ano, tudo isso. Ah, legal, legal. Bem, agora, Maria Luísa, em relação às cédulas, né, que formalizam esses créditos, porque a gente vê que tem vários nomes, né, e muitas vezes o produtor ele fica sem saber distinguir o que exatamente enquadra como um crédito rural ou não enquadra como um crédito rural, como que isso tem que ser tratado, principalmente em relação aos encargos financeiros. Em primeiro lugar, os instrumentos que formalizam, né, o crédito rural, que viabilizam, os instrumentos jurídicos que viabilizam esse crédito para o produtor, eles possuem diversas naturezas, e vou citar aqui as mais comuns, né? São as famosas cédulas de crédito rural, que ela pode ser da modalidade penhoratícia, hipotecária ou mista. Aí a gente tem hoje que está ficando muito frequente também, bem usual no meio, a emissão de CPR, né? Cédula de produto rural, e de CPR na modalidade financeira também, que é um título de crédito, que na verdade ele se difere da cédula de crédito rural, porque a CPR é um título de crédito que representa uma promessa de entrega futura de uma quantidade de produto estipulada, né, para uma data futura, ou se for da modalidade de liquidação financeira, pagamento futuro em uma quantidade pré-estipulada. E o que se vê na prática também é a utilização o manejo, digamos, a instrumentalização do crédito rural via cédula de crédito bancário. A priori, e falando de uma forma bem superficial, a cédula de crédito bancário ela não tem uma vinculação clara, né, com o crédito rural. Porém, e é uma forma que as instituições financeiras utilizam tentando mascarar essa destinação específica, portanto, a proteção que a lei de crédito rural concede a esse tipo de financiamento, né? E muitas vezes a instituição financeira
utiliza-se da cédula de crédito bancário para tentar desviar a finalidade do crédito rural. Porém, o que é muito importante, eu acho que é a essência de toda a mensagem que eu estou querendo passar e que a Renata já falou, já pontuou, é que independente do instrumento, independente do nome que você dá ao título, do apelido que ele vai carregar, o que vai caracterizar o título como crédito rural é a sua destinação. Então, você conseguindo provar que o recurso foi 100% voltado para atividade agropecuária, ele se enquadra assim como crédito rural, seja cédula de crédito bancário, seja cédula de crédito rural, seja CPR, CPR financeira. Então, e aí a lei de crédito rural ela vai se valer em todos esses casos, desde que você consiga comprovar essa destinação, né? E, inclusive, o STJ entende, né, que, inclusive, em casos como, por exemplo, de barter ou casos de venda antecipada de produto, emitindo o CPR, elas têm que obedecer à lei de crédito rural. Então, assim, é muito importante esse critério da destinação final do recurso e, assim, você conseguir comprovar, né? Nota fiscal, pagamentos, Escrita contratação de contábil, seguros, né? sim, Livro caixa. exatamente. Interessante, interessante. Bem, agora passando para a próxima pergunta, Renata. Eu acho que aqui é a cereja do bolo, né? É saber um pouquinho sobre os encargos financeiros. O que pode, o que não pode. Porque está se tornando usual, vermos cédulas com encargos financeiros muito acima do que de fato deveria se cobrar. Sim. Né? Então, até mesmo, eu sei que o produtor muitas vezes ele está ali precisando pegar aquele crédito, não vai fazer essa avaliação, né? E, contudo, isso não inibe ele de futuramente pedir uma revisão. Então, trazer para os nossos ouvintes, né, clientes e seguidores, exatamente quais seriam esses encargos financeiros, tanto no período de normalidade, né, no período que antes do pagamento e também no período de inadimplência, no caso, né, que é o fato de não cumprir a obrigação. Como que funciona? Vamos lá. Primeiro de tudo, vamos colocar aqui uma diferencinha que às vezes as pessoas ainda se confundem, né? O que seria juros moratórios, juros remuneratórios? Você pegou um valor emprestado, então os juros remuneratórios, eles são já o que quem te emprestou vai ganhar por te emprestar aquilo, né? Então é a remuneração daquela pessoa, daquela instituição financeira. Então eles geralmente já estão embutidos ali na parcela que você vai pagar, né? Então eles vêm pela contratação, você estipula quanto está sendo cobrado de juros remuneratórios. Já os juros moratórios, eles são como se fosse uma penalidade, né? Então, a partir do momento que você atrasou um pagamento, vão incidir juros moratórios, que são o que é cobrança por aquele atraso, é a sua pena por ter atrasado o seu pagamento. Então, quando a gente fala do que é permitido ou não, os juros remuneratórios, eles têm uma limitação de 12% ao ano, certo? E assim, o Conselho Monetário Nacional, às vezes, ele faz algumas estipulações específicas em algum período de uma campanha específica ou um ano que teve algum problema de safra, eles fazem alguma alteração. Mas caso não tenha nada específico de diferente trazido pelo Conselho Monetário Nacional, então a gente vai manter essa limitação dos 12% ao ano. Quando a gente fala já dos juros moratórios, que são esses pelo atraso, aí a gente já fala de 1% ao ano, porque isso aí já vem do decreto 167 de 1967. 1% ao ano. Exato. Tem muita gente que pensa, 1% ao mês, mas isso aí é taxa de mercado para outros tipos de crédito, né? Comércio livre. Não estamos falando de rural. Rural tem uma limitação bem específica, né? Então, a multa moratória, ela também é limitada a 2%. E a questão da capitalização, que é você poder fazer a atualização monetária dos juros remuneratórios, aqueles que já estão previstos, né, na sua parcela mensal, isso tem que estar especificamente contratado. Caso contrário,
também não Não é pode. permitida a cobrança. E a capitalização dos juros demora, essa penalidade, ela é vedada. No caso Mesmo contratado. mesmo contratado, você não pode fazer, tá? Então, às vezes, você coloca em contrato, o produtor não tem essa noção, ele acha que eu contratei e tá válido. Então, é sempre bom, antes de assinar alguma coisa, tá com alguma dúvida? Procure seu advogado, procure alguém que entenda disso. Ah, não tenho um advogado, onde eu moro não vou conseguir localizar com tanta rapidez. Procura teu sindicato rural e tira essa dúvida. Mas não assine, né, da maneira que vem, porque muitas vezes isso pode gerar um problema futuro. E assim, nada que não possa ser resolvido, mas mediante muito trabalho, né? Então, Entendi. Não, perfeito. E a comissão de permanência, a tão falada comissão de permanência que o Banco do Brasil adorava aplicar nos seus financiamentos. Falando do Banco do Brasil, porque ele, é o nas maior, cédulas né? que a gente analisa do passado, um passado até um pouco distante, eles utilizavam e atualmente algumas instituições também utilizam. Isso para crédito rural. Então, Como que está o entendimento? a comissão de permanência, anteriormente, se ela fosse expressamente pactuada, ela poderia ser aplicada desde que não fosse cumulada com nenhuma outra forma de capitalização. Existe até uma súmula do STJ, né, que é a 472, que é mais antiga, que falava sobre isso. Mas o que acontece? A modernização da jurisprudência com relação ao crédito rural, ela trouxe a vedação da utilização da comissão de permanência. Então, independente dela estar prevista ou não, ela não pode ser cobrada. Então, se o seu contrato prevê comissão de permanência, procura a gente para a gente revisar isso para você, porque tá errado e não pode ser cobrado, tá? Outro encargo financeiro que está em moda, e inclusive eu sei que tem algumas, principalmente cooperativas de crédito que cobram, que é o CDI, né? E trazendo o CDI para a data presente, para hoje, né? Ele está em torno de 14% mais ou menos 14,5, ao 14,6. ano, né? Isso. Então, assim, é CDI mais 3, 4, 5%. Então, nós estamos falando, às vezes, de 20% ao ano. O que você pode pontuar sobre o CDI? O CDI é uma questão ainda um tanto quanto controversa, né? Porque o STJ, ele tem um entendimento que não é muito distante, é um entendimento bastante recente até, onde eles afirmam que você pode sim fazer a utilização do CDI, mas limitando a aplicação do CDI àqueles 12% ao ano. Então, o CDI hoje, ele está 14,60. Então, eu vou colocar como indexador, mas ele tem que vai bater ali no 12 e você não pode subir, você não pode atingir Então, essa diferença não é permitida. Não é permitida. Então, você pode utilizá-lo desde que ele esteja limitado ali, segundo o entendimento do STJ. Mas os tribunais regionais, principalmente nos estados onde a questão da produção rural é mais forte, Mato Grosso, Paraná, eles têm um entendimento da impossibilidade da aplicação do CDI. Então, isso daí, muito provavelmente, a gente ainda vai ver alguma modificação de jurisprudência no STJ, de maneira a buscar uma uniformização. Se vai vedar, em definitivo, ou se vai manter essa possibilidade mediante limitação. Por enquanto, é uma questão ainda bastante controversa. Perfeito. Outro ponto que eu acho importante trazer para o nosso público é sobre a questão da ilegalidade no período de normalidade. Isso traz algum reflexo, né, para o crédito rural? Como que ficaria isso? Traz sim, vamos lá. Nós estamos falando aqui, né, do que pode e do que não pode ser cobrado, de taxas, né, de percentuais, até onde vai, até onde não vai. Então, se no momento onde há normalidade contratual, né, nós fizemos aquela contratação, eu estou pagando em dia, não tem nada de anormal, não temos mora, não estamos falando aqui de inadimplência, nada disso. Se nesse período de normalidade alguma cobrança for feita
fora dessas limitações, houver algum tipo de abusividade, isso traz a descaracterização da mora. E se ele traz a descaracterização da mora, eu consigo afastar a inadimplência, e aí com isso a gente consegue evitar processos de execução, a gente consegue evitar que o nome do produtor rural seja levado para registro nos cadastros de proteção ao crédito, né? CADIM, SPC e tantos outros. Então, a manutenção das taxas no período de normalidade, dentro do que é tido como legal, dentro dos limites tidos como legais, é muito importante para que não haja descaracterização da mora. Então, se você, produtor, verificou qualquer coisa de diferente no seu contrato, fora disso que nós falamos, Está que é visto inadimplência. como normal, né? Chegou ali na sua inadimplência, você vai conseguir descaracterizar a sua mora. Você vai conseguir afastar essa inadimplência por conta dessa abusividade à vida. Falta afastar multas Exatamente. e juros. E juros, e execução, cobranças administrativas, porque aí você vai conseguir fazer o quê? Você vai conseguir fazer uma revisional do seu contrato e trazer isso para dentro das limitações, expurgando até o que foi pago a maior durante o período onde não houve inadimplência. Porque você vem pagando, e você acha que você está simplesmente obedecendo seu contrato, até o momento que aquilo te sufoca e você não consegue pagar mais. E aí você busca um auxílio no desespero. E aí você percebe que, se você olhar para trás, você fez um pagamento muito a maior do que você deveria ter feito. Então você consegue fazer o expurgo e a compensação de tudo aquilo. Entendi. Outro assunto que eu acho que é de suma importância trazer a conhecimento dos nossos ouvintes é sobre o alongamento, né, do financiamento do crédito rural. Para dar o pontapé inicial sobre esse tema, Maria Lúcia, o que é exatamente alongamento? Porque o nome é bem estranho, né? Parece que vai incompridar. O que é exatamente isso? Na verdade, é um instituto previsto na Lei de Crédito Rural, é um instrumento que, né, que traz a política agrícola e previsto na Lei de Crédito Rural e no Manual de Crédito Rural. Então, é um instituto bem regulamentado que socorre ao produtor rural quando houver de forma comprovada, ou seja, constatada de forma comprovadamente por laudo, a prejuízo, frustração da safra por questões climáticas, por questões ambientais, ou mesmo por questões de mercado, né? Dificuldade na comercialização do produto, variação das commodities. Uma política que visa possibilitar ao produtor, já que ele lida com questões tão sensíveis, né? Não só por relação com o tempo, mas também em relação ao mercado, e está sempre atrelado, né? Comprando insumos, está sujeito a qualquer novos ânimos de mercado, a gente vê em mudança de valores consideráveis, então ele é um instrumento que busca devolver ao produtor que ele consiga se readequar à sua capacidade de pagamento, buscando como se as instituições financeiras elas fossem obrigadas, lógico, desde que você comprove e que você faça o requerimento, né, desse pedido de alongamento da forma correta, a instituição financeira ela tem que readequar o calendário de pagamento à sua capacidade de pagamento, como se fossem os vencimentos das dívidas, dos financiamentos, eles têm que se readequar com a nova capacidade de pagamento do produtor. Olha, eu sofri aqui um prejuízo na safra passada por uma estiagem ou choveu demais, enfim. O caso, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que as enchentes, né? Que está sendo bem discutido, né? E o produtor tem esse instrumento de auxílio para que ele não se descapitalize e que ele consiga continuar produtivo, consiga continuar produzindo e desenvolvendo a sua atividade em que pese intempéries e fatores externos, né? Então, assim,
Mas repetindo, é uma forma de securitizar as suas dívidas, mas deve ser feita de acordo com deve ser feito conforme a lei e o Manual de Crédito Rural. Você me disse uma palavra que me chamou a atenção. É obrigatório a instituição aceitar este pedido de alongamento? Então, o pedido de alongamento é um direito do produtor rural, inclusive reconhecido por súmula do STJ, súmula 298 do STJ, reconhece que é um direito do produtor rural desde que requerido da forma correta, no tempo hábil. Ou seja, você requer administrativamente para a instituição financeira que ofereceu o crédito o pedido de alongamento ou prorrogação dessas dívidas, juntamente com laudos que atestem o seu prejuízo, que fundamente e que demonstre que, de fato, né, aquela safra lhe foi prejudicial e que você consiga traduzir e exprimir um novo cronograma de acordo com a sua nova capacidade de pagamento. Então, você tem que trazer esses 3 pilares, são essas 3, digamos, ações que o produtor ele tem que tomar para que ele consiga se fazer valer desse direito que a legislação... Assim, você está transmitindo um recado que eu acho que é de suma importância, que o produtor ele tem que se antecipar ao vencimento do financiamento. Sim, sim. Porque aí, pelo que você está explicando, ele teria a possibilidade do alongamento, né? Desde que comprove com documentação sua capacidade de pagamento, comprove a frustração de safra ou a questão da variação também do preço das commodities, que isso vai trazer um prejuízo para ele, né? Então, é o recado muito importante, produtor, você que visualizar que por fatores climáticos não conseguirá produzir, procure, né, uma pessoa de confiança e se antecipe a esse pedido administrativo de alongamento, porque a sua chance de conseguir, pelo que a Maria Luísa explicou, ela aumenta consideravelmente. Pelo que eu entendi aqui, eles são obrigados, inclusive, se preencher todos os requisitos. Então, a instituição financeira ela é obrigada a permitir o alongamento. E me deixa só acrescentar 2 pontos que eu acho muito importante com relação a esse tema do alongamento. Em primeiro lugar, ele é diferente do Proagro. O Proagro é um seguro que você contrata e aí você busca a indenização, né? É diferente. Então, muitas se pessoas confunde. fazem confusão, mas são institutos diferentes. E, inclusive, puxando um gancho aqui com que um tema que a Renata explorou agora há pouco, o pedido de alongamento você consegue fazer essa readequação do seu calendário de pagamento conforme a sua nova capacidade de pagamento, inclusive quando você toma empréstimo com recursos livres da instituição financeira. Então, assim, você conseguindo comprovar que destinando ali aquele recurso foi totalmente destinado para desenvolver a atividade agrícola, você consegue, inclusive, com recursos livres. Logicamente, mais uma vez, desde que você cumpra ali com os requisitos exigidos por lei, né? Então, inclusive, com recursos livres é possível. Bom, passando para a próxima pergunta, eu vou continuar com a Maria Luísa. Maria Luísa, estratégias de defesa. O produtor que está nessa situação vulnerável, né, ou de inadimplência, quais são as principais estratégias de defesa? Quais são as atitudes que eles têm que tomar para poder se proteger dessa inadimplência ou inserção do seu nome nas instituições de proteção de crédito e etc.? Olha, em primeiro lugar, assim, a gente tem um preconceito ainda, porque eu entendo o que eu vou falar é um pouco caro, eu digo em termos de custo, mas também em termos de burocracia, mas é sempre importante e tem surgido como uma alternativa bem viável o seguro, você contratar um seguro, e aí o Proagro, ele se enquadra, mas existem outros seguros, né? E de uma forma preventiva, você já... E dali você consegue se resguardar. Mas
digamos, a posteriori, depois, né, de enfrentado uma safra que não deu bons resultados, em que você colheu prejuízos, eu acho que pedir o alongamento, mais uma vez, antes do vencimento da dívida, é sempre um caminho, desde que você esteja fundamentada por laudos que comprovem que, de fato, a sua conta não fechou e você apresente uma nova capacidade de pagamento, uma capacidade de pagamento com datas realistas, né? E, além disso, eu acho que fazer sempre estar atento também às previsões contratuais dos empréstimos, dos financiamentos que você for tomar, e estar muito atento àquilo que lhe é cobrado, estudar e conhecer bem os encargos, tanto do período de normalidade quanto do período de inadimplência. E porque se você for deixar para fazer quando o negócio já está insustentável e fica cada vez pior, né? Então, assim, existem, eu digo, num outro extremo, a gente, lógico, sempre tem a via judicial, que você pode se defender das execuções e revisionais de contratos, né, buscando rever esses encargos abusivos e ilegais, mas eu acredito que sempre de uma forma preventiva, fazendo esse pedido administrativo do alongamento, buscando assim operações de seguro, é sempre um bom caminho para você tentar sanar e manejar, né, enrolando as suas dívidas. Ah, bom. Bem, permanecendo ainda com o judicial, agora direcionado à Renata. Renata, o que a gente percebe que a garantia, né, é algo, principalmente a hipotecária, né, e é bem assim utilizado pelos bancos até por segurança. Atualmente vocês estão falando muito de alienação fiduciária, né, até por conta das recuperações judiciais, então a alienação não entraria, né, na recuperação, né, os créditos de alienação fiduciária. Mas muitas vezes eu estou com crédito, né, com a garantia minha ali vinculada a um contrato, eu já paguei boa parte desse contrato. E eu quero contratar, né, para novos créditos, né, para fazer ali, melhorar meu fluxo de caixa, né? É possível fazer alguma coisa, bater na porta do gerente, falar, doutor, gerente, senhor, por favor, me ajuda, diminui para mim a garantia? É possível, sim. O crédito rural, ele tem uma característica que é um tanto quanto pesada para o produtor, porque sempre as garantias que são requeridas são muito altas, né? Então, a contrapartida do produtor é pesada, né? Geralmente, ou entra em hipoteca, ou entra em alienação fiduciária, geralmente o imóvel de maior valor que o produtor tem. E aí ele começa o pagamento daquele crédito e chega um determinado momento onde a garantia que ele ofereceu, ela já está em muito maior do que o que ele ainda deve. E isso acaba que ele perde aquele poder de ir até uma instituição financeira, tanto privada quanto particular, pública, perdão, para conseguir um novo financiamento, conseguir um novo crédito, porque o que ele tem de maior trunfo está comprometido, né? Então ele pode sim, né, chegar e fazer um pedido de redução da garantia, tanto pela substituição do que está oferecido em hipoteca ou em alienação fiduciária por algo de menor valor, que seja mais condizente com a realidade da dívida naquele momento, desonerando desse jeito o que ele tem de mais valioso e abrindo a possibilidade, a permissão para que ele possa utilizar isso como garantia para uma nova linha de crédito, ou então pedindo a liberação parcial, porque isso também é possível, né? Você consegue fazer a liberação de partes de hipoteca ou de partes de alienação. Então, você já não tem mais aquele imóvel como um todo comprometido em garantia com relação àquele financiamento, e você consegue deixar uma parte vinculada a esse crédito que você já tem e se utilizar dessa parte que está livre como uma garantia para uma nova linha de crédito. Ah,
Isso Entendi, é bem... entendi. Então, Inclusive, a nova lei do agro, né, que trouxe uma atualização muito interessante, ainda um pouco burocrática de se pôr em prática, porém promissora, que é o patrimônio rural em afetação, né, a possibilidade de você fatiar o seu imóvel rural. mesmo que seja uma matrícula, mesmo que seja uma sim, matrícula. para que você ofereça as garantias e elas ficam mais adequadas com a sua A realidade, realidade do crédito. do valor ainda devido. Isso é uma coisa que a gente vê muito na construção civil, né? O patrimônio de afetação. E durante muito tempo não se vislumbrou essa possibilidade para uma propriedade rural, porque você pega uma construção civil, é muito fácil você ver as unidades, né? É o apartamento 1, o apartamento 2, o primeiro andar, o segundo andar. Agora você pega uma área rural como um todo e você vai falar onde está o pedaço 1 no meio da minha safra. Mas hoje em dia já é permitido isso, tanto pela norma quanto pela questão cartorária, você já consegue fazer, como disse a Maria Luísa, é bastante burocrático, mas é uma possibilidade também. Bom, quero trazer aqui duas questões, acrescentar o que vocês já disseram, tá? Que é empréstimo, né, para produtores rurais que tenham área embargada ambientalmente, né? Isso é uma discussão muito grande. Recentemente, né, o Banco Central editou uma nova resolução. E o que se percebeu? É permitido, mas não é permitido ao mesmo tempo, né? Ele que deu e tirou, né? Então, assim, para ficar mais claro para o nosso ouvinte, atualmente não é permitido. Porém, há uma exceção a isso. E são vários requisitos. Eu vou tomar a liberdade de fazer a leitura, até para ficar um pouco mais didático para o nosso ouvinte. Então, a regra não é permitido. Mas, né, se o produtor for até a instituição financeira e ele tiver o projeto técnico para recuperação da área embargada já protocolada junto ao órgão, no caso do Mato Grosso é a SEMA, né, comprove o pagamento da multa ambiental. Ele tem que também iniciar a recuperação dessa área embargada no prazo máximo de 6 meses após a concessão do crédito rural para ele. A área embargada, ela tem que estar isolada para que ela possa se regenerar, não pode ter nenhuma atividade nesta área, né? E um ponto que é super importante, essa área embargada, ela tem que ser limitada a 5% da área total. Então, dependendo do tamanho, você vai continuar não conseguindo pegar esse crédito rural. E mais, isso após este ano, 2 de janeiro de 2025, também tem uma regulamentação que é no máximo 20 hectares. Ou seja, 5% ou 20 hectares. Então vai continuar difícil. Então, como se diz... Compliance ambiental. Né, é o melhor caminho. É o melhor caminho. Até porque realmente. Aqui em Mato Grosso nós temos propriedades que 20 hectares é literalmente o quintalzinho, né, da casa. Então, isso não pode atrapalhar uma produção tão grande. Então... E assim, a tendência do mundo se voltar para o meio ambiente, para a conservação do meio ambiente. Crédito de carbono, compliance ambiental, compliance ambiental. mais e o Brasil não vai ser diferente. Sim. Né? Não vai ser diferente. Então, mesmo áreas, como se no caso a área embargada, pode ter concessão de crédito rural? Sim, mas tem vários requisitos que acabam se tornando muito difíceis de ser concedido. É mais fácil você fazer o prévio, né? Se antecipar, como disse a Maria Luísa. A prevenção. Contrate um profissional com experiência na área ambiental, um engenheiro florestal competente. Você quer desmatar um imóvel, né? Ou fazer uma limpeza de pastagem, contrate esse profissional para que ele possa lhe auxiliar. Acho que o produtor rural ele tem que estar muito atento ao profissional que vai atendê-lo
na parte jurídica, na parte contábil, que é importante, senão tá tomando... Sim. Senão é expedido auto de infração, a Receita Federal está de olho no produtor rural e no agronegócio, né? A questão ambiental nem se fala, né? Esse é o mundo inteiro de olho, então tem que tomar bastante cuidado e se cercar de bons profissionais. Outra questão também que eu quero trazer aqui, em relação à concessão de crédito rural, é de imóveis rurais que estão em áreas de processo de demarcação de terras indígenas. Se é permitido ou não é permitido? Segundo o conselho, é permitido, né? Mas apesar de ter essa permissão, como que fica a garantia? Que garantia você vai dar? Então, aquela garantia que num futuro breve você pode ser indenizado, se for de fato demarcado aquela região, aquela onde o seu imóvel se localiza, você vai ter que ser indenizado pelo Estado. Mas até lá, você de fato receber essa indenização, você vai ficar proibido de usufruir, né, daquele imóvel. Então, não, mas veja bem, você fica... Mas para a instituição financeira que está concedendo crédito, eu vou dar uma hipoteca ou uma alienação fiduciária de um imóvel que no futuro próximo ou que seja um pouco distante, mas isso vai ser revertido para a União, né? Mas infelizmente essa situação... Eu acho que esse ponto passa muito pela análise da boa-fé do produtor. Pela análise de estar ali de boa-fé, sem saber, né? E acho que obedecendo, sendo muito sensível à questão de todo um processo da indenização, que é um processo longo, moroso, e que você não pode ficar também já ser penalizado de uma forma antes de você receber essa indenização pelas benfeitorias, né? Que é de direito daquele que, de boa-fé, está ali no imóvel. Então, eu acho que é uma questão bem complicada mesmo, que vai precisar de uma atuação especial aí do judiciário. Entendi. Bom, nosso podcast está chegando no seu final. Quero agradecer a Maria Luísa, a Renata. Eu acredito que o tema debatido aqui vai contribuir muito para os nossos ouvintes e espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com seus amigos, nos mande mensagem no direct, através de e-mail, tem o nosso contato também aparecendo para vocês. E muito obrigado pela atenção. Obrigado, Renata, mais uma vez. Obrigado, Maria Luísa. Obrigada, foi um prazer. Até a próxima. Até.